Bem-vindos mais uma vez ao programa Ponto de Vista. Hoje com a doutora Regiane Santos, advogada previdenciária, vai conversar com a gente a respeito de revisão da vida toda, não é isso, doutora? Isso é um assunto bem complicado, que muita gente quer saber e fica perdido. E o que é essa revisão da vida toda, doutora, que tanto falam? Boa tarde. Então, a revisão da vida toda é uma possibilidade que o segurado tem de melhorar a renda do benefício de aposentadoria. Como acontece essa melhoria? Às vezes, o segurado trabalhou, vamos supor aqui, a exemplo, a partir da década de 80, e aí no início ele teve um salário dentro do mínimo, depois ele conseguiu uma colocação melhor, conseguiu salários ali contribuindo no teto, e depois, no finalzinho, perto de conseguir o benefício, ele teve uma caída novamente, passou a contribuir sobre o mínimo. Então, o período que ele teve maiores rendimentos, na regra em que foi concedido o benefício dele, não entrou no cálculo. Isso aconteceu o quê? Um achatamento no valor do benefício. Ou seja, vamos ser mais populares, né? Porque às vezes as pessoas ficam meio perdidas. Então, o sujeito começou a trabalhar ganhando 1 ou 2 salários mínimos. Então, ele recolhia sobre isso. Isso. Certo? Exatamente. Aí passou, melhorou de vida, estudou, não sei o quê, passou a ganhar 10 salários mínimos. Então, ele estava acostumado com um padrão. Com um padrão muito bom, né? Então, passou lá, a maior parte da vida dele ganhando esses 10 salários mínimos. Aí lá, por seja qual cargas d'água, a empresa fechou, não sei o quê, ele perdeu esses 10. Voltou lá para 2, 3 salários mínimos. Chegou a época de aposentar, não é isso? Isso. Chegou a época de aposentar e a Previdência calculou sobre os 3. Aliás, fez uma média de todos, mas não considerou aquela maior parte, não é isso, Isso. doutora? Por quê? Porque a regra que o INSS aplica atualmente é 80% sobre os salários de contribuição, os maiores salários de contribuição, a partir de julho de 94. Que foi com a implantação do Plano Real. Entendi. Então, essa limitação, a partir de julho de 94, às vezes os 10 salários mínimos que a pessoa recebia é anterior a julho de 94. Sim. Aí já e aí não entra entra na conta. Que então, o legal. que entra? Aqueles valorzinhos pequenininhos. E aí, o que acontece? O segurado trabalhou, contribuiu Sim. com o que devia, muito. Muito, que não é pouco. E na hora de receber o benefício, um pouquinho por conta da limitação. Então, o que é a revisão da vida toda? É a tese que determina que essa regra de 80% do salário de contribuição a partir de julho de 94 é uma regra de transição, que ela foi implantada com a promulgação da Lei 9.876 de 99. Sim. Então, essa é uma regra de transição e ela deveria ter sido aplicada somente em casos específicos. Só que o que o INSS fez? Aplicou geral. Ela aplica como fácil, regra né? geral. Qual é a regra geral que tem que ser aplicada e que é isso que a gente está tentando discutir lá no STF atualmente? Que seja aplicado o artigo 29 da Lei 8.213 de 91. Que o que esse artigo fala? 80% dos maiores salários de contribuição. Sem a limitação de julho de 94. Então, abrange ali todo aquele período Com que certeza. ele contribuiu com um salário mais vantajoso. Porque é uma sacanagem, né? O pessoal que trabalha lá Sim. 30, 40, 50 anos, contando que vai passar uma velhice mais sossegada. Exatamente. Aí, E atrapalhou até mesmo quem estava planejando o benefício. Recentemente, eu recebi um cliente que ele tinha muitas propriedades, era dono do supermercado, então ele contribuía com um valor Sim. bem elevado. Aconteceu alguns problemas pessoais e ele perdeu os bens que ele tinha, os mercados e tudo. Sim. E aí ficou contribuindo ali, ele estava contribuindo normal, no mesmo padrão. Olha. Aí ele foi consultar um contador, o contador não fez errado, falou para ele, não, você está com dificuldade, contribui sobre o mínimo. E ali, quando você tiver perto de aposentar, volta de novo. volta a contribuir de novo no valor alto. Só que o que aconteceu? Houve as regras de transição. Nossa. Ele foi pego de surpresa com um problema cardíaco e precisou se aposentar antes do previsto Sim. por invalidez. O que aconteceu com o benefício dele? Foi pro ralo. Achatou. Ficou em cima da contribuição pouquinha que ele estava fazendo. Ele não teve tempo de voltar a contribuir com um valor maior. E aí os outros valores que ele contribuía sempre no teto não foram considerados.
e atualmente ele recebe um benefício com base um pouco mais de um salário mínimo. Que isso, que louco. Eu tenho um tio que aconteceu mesmo com ele. Ele já está com 90 e poucos anos. A sorte dele é que a esposa dele era funcionária pública, mas ele era dentista. Então sempre contribuiu pelo teto, a vida inteira. Quando aposentou, isso já tem muitos anos, né? Aposentou recebendo 2, 3 salários mínimos. Gente, como um negócio desse? E se eu não me engano, ele briga com a Previdência até hoje por causa disso. Porque ele sempre estava lá no teto, justamente para ele poder. Tanto é que ele trabalhou até agora, até 80 e poucos anos, o dinheiro dele não dava para manter, né, o padrão, porque é uma limitação que tira você totalmente daquele padrão. Você às vezes não dá nem para custear um tratamento de saúde que você precisa fazer, um plano de saúde, não dá para custear, é muito achatado o valor do benefício. Porém, né, como tudo tem suas exceções, é preciso ficar atento, porque nem sempre a revisão da vida toda é favorável. Às vezes acontece o contrário. É o pulo do gato, que eles vão lá e dão 10 pulos do gato de volta. Exatamente. Às vezes você está com um benefício vantajoso, às vezes ali as últimas contribuições suas foram melhores, porque foram maiores, e aí você pede para fazer a revisão da vida toda, o profissional não tem o cuidado de fazer o cálculo antes, entra quando vai ver, diminuiu o valor do benefício. Ah, mas não pode. Pode, você pediu. O INSS tem a obrigação de dar o benefício mais vantajoso. Lógico. Mas aí você tem que ter a segurança na hora de procurar o profissional e ele aplicar a regra corretamente no seu caso. Porque senão pode ser uma cilada também. Certeza. Em vez de andar para frente, anda para trás. E aí fica pior. Aí é um problema grande. A emenda fica muito pior do que o soneto, né? Exatamente. Mas por exemplo, no caso do trabalhador rural, doutora, essa revisão cabe também ou o trabalhador rural só tem direito realmente a um salário mínimo, o máximo de um salário mínimo? Se for aquele trabalhador rural que ele é pela renda familiar de subsistência, que ele não tem contribuição, a contribuição dele é presumida, né, ele vai ter a limitação mesmo do salário mínimo porque é presumida. Essa revisão, ela trata especificamente sobre os valores efetivamente contribuídos. Tá. Então, em contribuição presumida, ela não cabe. Claro. Então, agora assim, é um produtor rural, ali, empresário, que contribui sobre uma margem maior, aí é de acordo com os cálculos. Se ele tiver uma contribuição mais vantajosa, ele vai ter direito à revisão, sim. Agora, para aquele que tem a renda de subsistência, não, porque a contribuição é presumida. Entendi, doutora. É muito bacana. A senhora quer acrescentar mais alguma coisa na nossa conversa, doutora? Então, só acrescentar que atualmente a revisão da vida toda é o tema 1102 no STF e ele está com a pauta de julgamento prevista para 20 de março, né? Vamos ver se não altera novamente, porque já teve em fevereiro e aí sempre estão adiando e atualmente está favorável. E aí o INSS entrou com embargo de declaração, e nesses embargos de declaração, ele pede que seja ou modulado os efeitos para restringir ali quem tem limite, porque são muitas ações e eles querem diminuir o gasto público, né? Então, eles querem restringir quem tem direito, por exemplo, não conceder a benefícios que já foram transitados em julgados, a benefícios que tem mais de 10 anos, que isso aí já é básico, né? Porque é a regra da decadência, se tem mais de 10 anos, não tem mais direito à revisão. Ou eles querem devolver o tema para julgamento dos colegiados, porque trata de inconstitucionalidade de lei. E o artigo 97 da Constituição fala que ele não pode ser julgado pela turma, simples como foi. Ele tem que ser julgado pelo colegiado. Então, eles querem voltar esse tema a julgamento, até mesmo para tentar ter um resultado diferente, né? Porque atualmente ele foi favorável. Voltando para julgamento, mudou os ministros, a Rosa aposentou, a Rosa Weber. Então, sim, aposentou. Então, pode ser que tenha uma decisão diferente, né? Vão ser ministros diferentes julgando. Se anular o julgamento que já aconteceu, o segurado pode ser prejudicado com uma decisão aí igual a da desaposentação, que no final foi dito que não tem direito, né? Então... porque eu só falando de diminuição de gastos públicos. Vamos pensar assim, quando atinge o povo. Agora, quando é para gastar do outro lado, ninguém pensa, né? Não é verdade. Mas até essa questão é bem interessante, porque eles falam, diminuição do gasto público, mas se melhorar a renda do segurado, vai ter uma movimentação financeira melhor. Com certeza. E aí não vai ali repor, de repente, o gasto que foi feito, porque a renda previdenciária, ela não é só das contribuições, ela vem de outros meios também.
Então, se melhorar a renda do segurado, quem sabe? Não é exatamente um gasto público que a gente está falando. É aquela né? velha história. Se o dinheiro passar realmente a circular de verdade, as pessoas fazerem negócio, abrirem empresas, darem emprego, óbvio que a arrecadação sobe. E claro, se diminuir os impostos também, né? Porque não adianta nada cobrar 30%, 40%, tem coisa aí até com 80% de imposto e não ter circulação, né? Então diminui os impostos, faz a coisa funcionar, que aí a Previdência vai ter cada vez mais dinheiro para coisa. Com certeza. Né? Para poder fazer as coisas. É isso. Mas então tá, doutora, deixe, por favor, as suas redes sociais para a gente, seus contatos, tá? O meu Instagram é adv.rejanesantos. O meu WhatsApp é 61993274262. E o escritório fica na DF Plaza, no em Águas Claras, Sim. na Torre A, salas 2202 a 2204. Bacana, doutora. O próximo assunto que nós vamos tratar aqui, já vamos dar uma préviazinha. Então, eu ainda não pensei, aceito sugestões. Quem quiser ir uma sugestão de um tema, trabalhista, previdenciário, pode mandar no meu Instagram, no Instagram da rádio, e eu aceito sugestões, porque o tema que vocês tiverem interesse eu trato. Tem bastante coisa dentro dessa área. Sim, muita coisa, previdenciário. Talvez um assunto interessante que a gente possa tratar aqui na próxima vez, é um assunto rural, que é uma coisa também muito perdida, que as pessoas quase não têm. Tem muita gente que trabalha na área rural, tem pequenos negócios, chácaras e tal, pequenos negócios. Exatamente. Eu mesmo sou um desses. Minha família também tem algum envolvimento rural ali. E às vezes a gente pensa que estamos na área urbana, né? Em Brasília não se aplica. Não é bem assim, né? Se a gente for ali na Ceilândia, ali tem o setor de produção, Sim. né? Que tem pessoas que talvez não tenham ciência plena dos seus direitos. Exato. Né? E hoje, aqui, principalmente no entorno aqui, dentro de Brasília, se produz muito. Antigamente, até 30 anos atrás, muita coisa vinha de fora, vinha de São Paulo, vinha do Rio, vinha de Minas, né? Hoje não, hoje o Brasil é um grande produtor de comida, né? E muita gente está na área rural e não sabe os direitos que tem, né? O que pode fazer, muita gente já entrou na faixa de se aposentar e está lá perdido. Quando é que eu posso me aposentar? Está procurando Bolsa Família, auxílio vulnerabilidade, sem saber que talvez tenha uma aposentadoria ali já garantida. Eu mesmo tenho um vizinho de chácara lá, a gente conversava esses dias, ele já está com 50 e tantos, com um problema sério de coluna, né? Porque ele sempre trabalhou com agachado, essas coisas, né? Eu falei, bicho, eu acho que você já tem direitos. Não, mas só depois dos 60. Eu falei, olha, você tem um problema de saúde, né? Exato. Você tem um problema de saúde, você está aqui tem muitos anos, você tem como comprovar, você tem testemunhos aqui, inclusive o meu, você sempre trabalhou com isso, sempre esteve aqui. Então, procure isso. Né? E acontece isso mesmo. Ele, por exemplo, ele está esperando o benefício programado, que é a aposentadoria, e não está contando com o benefício de repente, invalidez. Se não for a tanto invalidez, que seja um auxílio-doença, para ele poder fazer ali um tratamento e se recuperar, né, para poder voltar à produção e esperar o benefício programado de aposentadoria. Então, muitas vezes eles têm isso mesmo, fica contando só com a aposentadoria, passando um perrengue, trabalhando doente, achando que não tem a cobertura, e de repente tem. Sim. Aí eu queria ser essa turma que o pessoal trabalha, viu? Tem gente aí, esse médico levanta todo dia 2 horas da manhã, porque ele trabalha com pamonha também. 2 horas da manhã até às 5 da manhã fazendo pamonha para depois levar para os pontos dele que ele tem de venda para poder sobreviver. Não é fácil não. Puxado. Não se pode nem falar em carga horária, porque né, quando você trabalha, você tem que dar conta da produção. E se não tiver uma organização muito boa, acaba trabalhando a mais. Exatamente. Do que o esperado. Então é um excelente assunto para a gente tratar da próxima vez. Vamos tratar, sim. Trabalho rural, como é que faz para aposentar, os benefícios, como é que faz para... Os benefícios previdenciários dos trabalhadores rurais. Exatamente. Definido o tempo. É muito bom, doutora. Agradeço a presença da senhora mais uma vez aqui com a gente. Muito bom papo, como sempre. Tá? Quero agradecer os nossos ouvintes aqui, quem nos acompanha na internet e aqui na rádio. Obrigado por cada vez aumentar a nossa audiência aqui. Obrigado por nos acompanhar nas redes sociais.
Muita gente nos segue, nos vê, mas não está nos seguindo. Peço que siga a gente, que dê seu joinha, deixe um comentário a respeito deixe perguntas e comentários a respeito dos nossos entrevistados, tá? E contamos com vocês cada vez mais. Muito obrigado por tudo. Obrigado mais uma vez, doutora. E até a próxima. Até a próxima.